Este submarino, o tipo 21 alemão, do final da Segunda Guerra Mundial, foi uma arma revolucionária. Hoje eu vou contar a história dele para vocês. Mais uma vez, a gente está em Bremerhaven para visitar o Wilhelm Bauer, submarino U-2540 tipo 21, ou seja, um dos submarinos mais revolucionários, ou o mais revolucionário da Segunda Guerra Mundial, porque este foi o único submarino produzido durante a Segunda Guerra Mundial que tinha capacidade de combate o tempo todo submerso, porque ele tinha um sistema revolucionário que permitia recarregar as baterias para a navegação embaixo d'água. Esta é uma arma que poderia ter mudado os rumos da Segunda Guerra Mundial, caso ele tivesse sido finalizado, desenvolvido e finalizado alguns anos antes. Os aliados simplesmente não teriam capacidade de enfrentamento contra o tipo 21. Mais uma vez, teremos o privilégio de entrar no submarino e você vai acompanhar aqui no canal. Vamos lá. Após uma jornada muito bonita de Bremen até Bremerhaven, chegamos então à cidade portuária no norte da Alemanha. A chegada é muito bonita, você logo está no porto histórico com navios incríveis. Bremerhaven fica no estado federal de Bremen e sua população hoje é em torno de 150 mil habitantes. O nome Bremerhaven significa literalmente Porto de Bremen. A cidade é limitada pelo Mar do Norte e pelo rio Weser a leste e pelo estado da Baixa Saxônia em todas as outras direções, estando a 65 quilômetros da cidade de Bremen. Os três pilares econômicos da cidade de Bremerhaven são, obviamente, o comércio marítimo, a construção naval e a pesca. Bremerhaven já foi um dos portos mais importantes quando se fala em emigração na Europa. Ali está o 16º maior porto de containers do mundo e o 4º maior da Europa, com 6 milhões de containers movimentados a cada ano. Bremerhaven também é muito procurado pela indústria automobilística. Mais de 2 milhões de carros são importados ou exportados todos os anos. A cidade importa e exporta mais carros do que qualquer outra cidade na Europa. Aqui em Bremerhaven existe uma estátua em homenagem aos imigrantes alemães que deixaram neste porto uma Alemanha dividida, fracionada em vários reinos, onde a vida era difícil, isso no século XIX. Daqui os imigrantes partiram para a América do Norte e para a América do Sul. Muitos destes imigrantes deram origem a famílias brasileiras, por exemplo. E a estátua é muito simbólica, porque ela mostra o pai olhando para frente, para a terra prometida, para o mar aberto, daqui eles partiram para a América, enquanto a mãe dá um último olhar para a terra que ela está deixando para trás, os parentes, etc. Essa estátua singela mostra muito a importância de Bremerhaven na história alemã. É certo que uma cidade portuária importante na produção de navios de guerra e base destes navios seria, mais cedo ou mais tarde, durante a guerra, alvo dos bombardeios aliados. E eles vieram. Durante a Segunda Guerra, bombardeios atingiram a cidade cada vez mais intensamente a partir de 1940. O ataque mais terrível ocorreu na noite de 18 de setembro de 1944, quando 206 bombardeiros Lancaster da Força Aérea Real Britânica atacaram o centro da cidade e destruíram tudo em 20 minutos, deixando 618 mortos, 1.193 feridos e mais de 30 mil desabrigados. 2.070 edifícios foram destruídos, incluindo todo o núcleo histórico do início do século XIX.
Depois, as Forças Armadas Britânicas avançaram pela cidade em 7 de maio de 1945 e em 20 de maio chegaram os americanos da 29ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Com isso, Bremen e Bremerhaven se tornaram um enclave da zona dos Estados Unidos na Alemanha. As forças norte-americanas estacionadas no sul da Alemanha passaram a usar o porto de Bremerhaven como uma importante base logística, como porto de embarque. Talvez tenha sido a base mais crítica da Marinha de Guerra nazista no Mar do Norte. E exatamente por isso 79% da cidade foi destruído nos bombardeios, como já dissemos. No entanto, uma parte importante da cidade no porto foi deliberadamente poupada pelas forças aliadas, pois já contavam em utilizar aquele espaço como um porto para abastecimento das tropas. Mas durante toda a Batalha do Atlântico, Bremerhaven teve um papel crucial. Essa batalha, a Batalha do Atlântico, durou de setembro de 1939 até a derrota alemã em 1945 e foi a mais longa campanha militar contínua de toda a Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos dessa guerra naval, submarinos e navios de guerra pertencentes aos países do eixo, ou seja, Alemanha e Itália, foram lançados contra embarcações dos países aliados que transportavam equipamentos e provisões para a Europa. Naquela época, dominar o Oceano Atlântico significava controlar boa parte do abastecimento do continente europeu e era, portanto, essencial para enfraquecer o inimigo. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, sintetizou a importância dessa batalha na seguinte frase, abre aspas, a Batalha do Atlântico era o fator dominante durante toda a guerra. Nunca, por um momento que fosse, podíamos esquecer que tudo que se passava em qualquer outro lugar, na terra, mar ou ar, dependia, em última análise, do resultado da batalha no Atlântico. Os alemães, utilizando-se sobretudo de submarinos, os chamados U-boats, atacavam comboios aliados vindos da América do Norte e do Atlântico Sul, que tinha como principal destino o Reino Unido e a União Soviética. Ou seja, estes comboios eram vitais para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Os comboios eram escoltados principalmente pela Marinha Britânica, mas com as perdas crescentes, Winston Churchill pediu ajuda aos Estados Unidos em 1941, antes deste país entrar na guerra. Ainda que mantivesse posição de neutralidade em relação à guerra, os Estados Unidos começaram a fazer patrulhas a fim de proteger o direito de navegação neutra no Atlântico. Ao longo de 6 anos que durou a Batalha do Atlântico, novas tecnologias foram sendo incorporadas aos conflitos em ambos os lados envolvidos e determinava, por um período, quem tinha vantagem no conflito no momento em que uma nova tecnologia era colocada em prática. Os serviços de inteligência dos dois lados foram essenciais durante a batalha, pois interceptavam a comunicação do inimigo. A partir de 1943, os aliados tomaram a frente nesse combate, passando a afundar cada vez mais U-boats alemães. E exatamente por isso, o almirante Karl Donitz pediu o desenvolvimento de um novo tipo de submarino, e esses chegaram no início de 1945. A tecnologia desses novos U-boats era avançada e representava uma ameaça ao domínio aliado na região. No entanto, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim antes que essas embarcações permitissem o avanço alemão. Milhares de embarcações foram destruídas durante a Batalha do Atlântico e cerca de 100 mil homens morreram no mar. Se esse submarino tivesse sido lançado talvez 2 anos antes, na Segunda Guerra Mundial, ele poderia ter revolucionado a arte da guerra submarina. E a Batalha do Atlântico poderia ter tido outro destino. Lembrem-se que durante a Batalha do Atlântico, os submarinos alemães, os U-boats, quase sufocaram a Inglaterra, impedindo mercadorias de chegarem até o país vindas da América, especialmente dos Estados Unidos. A arma submarina foi uma das armas principais dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial.
Não é à toa que este submarino hoje recebe tantas visitas. É uma arma impressionante, uma peça da Segunda Guerra Mundial e uma das armas fantásticas que Hitler prometeu ao final da guerra, junto com o caça ME-262, junto com as bombas voadoras, V2 especialmente, o ME-163, o caça-foguete, enfim, uma série de armas que foram lançadas no final da guerra e chegaram tarde para os projetos alemães. Hoje uma delas está aqui em Bremerhaven. E você pode visitar esse submarino conosco no Viagem na História. Lembre-se que o ano que vem a gente está voltando com outro grupo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garante seu lugar. Como era um submarino revolucionário, na realidade a palavra submarino só pode ser aplicada na sua plenitude a partir do desenvolvimento do tipo 21, porque até então os submarinos eram na realidade barcos submersíveis, ou seja, eles navegavam na superfície, muitas vezes desfechavam os ataques na superfície e mergulhavam ou para algum ataque mais próximo ao comboio, por exemplo, ou para se proteger da perseguição dos barcos inimigos. Mas a capacidade de ação submersa era muito limitada no tipo 7, no tipo 9. O tipo 21, este submarino que visitamos hoje, ele veio para revolucionar. Pela primeira vez, tínhamos finalmente um submarino na plenitude da palavra, um navio capaz de operar submerso por longos períodos e desfechar ataques mortais também submersos. Esse submarino serviu na Marinha Alemã por 2 missões, porque ele foi concluído muito perto do final da guerra. Depois ele foi afundado pelos próprios alemães, mas foi recuperado e transformado em um museu. É um privilégio para quem gosta de história militar e de máquinas visitar o Wilhelm Bauer. Vamos lá. Para visitar o Wilhelm Bauer, você paga 4 euros e a visita é rápida, sempre em fila indiana, mas é muito rica porque, afinal de contas, é um submarino da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. O Fernando é um dos que estavam mais ansiosos aqui para chegar em Bremerhaven e conhecer o submarino tipo 21. Fernando, é verdade isso? Verdade. E dentro de tantos lugares que a gente já viu que eu queria ainda ver, mas esse é um que estava reservado com grande expectativa, tanto esse quanto o Laboi, para até como efeito de comparação ver o que mudou do 7 para o 21. Né? Então, tô louquinho para entrar dentro. Vamos lá então, cuidado com a cabeça, viu? Não pode deixar. Por experiência. A cabeça é dura, não tem problema. O submarino tipo 21 U-2540, mais conhecido como Wilhelm Bauer, é um U-boat tipo 21 da Marinha da Alemanha nazista, Kriegsmarine. Ele foi concluído pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nunca entrou em combate, sendo afundado pela própria tripulação no final da guerra. Em 1957, ele foi erguido do fundo do mar ao largo de Flensburg-Fürth, restaurado e recomissionado e então usado pela Bundesmarine da Alemanha Ocidental, pela Marinha da Alemanha Ocidental, a partir de 1960. E foi utilizado pela Marinha da Alemanha Ocidental até 1983, quando foi retirado e transformado em um museu flutuante, sendo hoje o único exemplo de um U-boat flutuante tipo 21. Antes de se transformar em uma exposição, ele foi novamente modificado conforme a configuração dos tempos da Segunda Guerra Mundial e então instalado no porto de Bremerhaven, no Museu Marítimo Alemão, aonde está aberta a visitação. Esse U-boat, o Wilhelm Bauer, foi construído entre outubro de 1944 e janeiro de 1945. No entanto, devido à contínua escassez de combustível no final da guerra, não teve oportunidade de entrar em combate, sendo então, como foi dito, afundado pela própria tripulação, em 4 de maio de 1945.
entre final de 1944 e o início de 1945, 119 submarinos tipo 21 foram lançados ao mar, ou seja, terminaram a produção e foram colocados no mar, mas precisavam de passar por um período de treinamento, e após esse período de treinamento é que estariam aptos a entrar em combate. Somente 2 dos 119 lançados ao mar no final da Segunda Guerra chegaram a entrar em combate. A maioria recebeu as ordens de rendição em maio de 1945. Muitos foram então submersos ou afundados pela própria tripulação para evitar que caíssem em mãos inimigas. Inclusive o Wilhelm Bauer, como eu já expliquei para vocês. O submarino tipo 21 tinha 76 metros de comprimento e uma tripulação de 58 tripulantes. Esse submarino navegava mais rápido do que qualquer outro submarino e tinha uma capacidade de disparo de 24 torpedos. Ou seja, ele tinha uma carga mortal, mais do que qualquer outro submarino da Segunda Guerra Mundial. Vamos conhecer. A entrada destinada aos turistas é exatamente pelo ponto vital do submarino, a sala de torpedos. E é inevitável que você se impressione com o tamanho dos torpedos, a capacidade explosiva dos mesmos e também a forma como está tudo tão bem preservado ali naquele local. É lógico que o submarino foi adaptado para a visitação, então a sala dos torpedos, que na realidade tinham 6 tubos, você só consegue ver 4 tubos, porque os 2 de baixo estão abaixo do assoalho que permite a visitação do turista. Na realidade, eram 6 tubos de torpedo e 2 estão fora do alcance da nossa vista. Mas aquilo que vimos já dá uma dimensão do poder de destruição que esse submarino tinha. Em relação aos outros modelos alemães, que levavam apenas 8 torpedos, esse submarino tinha a capacidade de levar 23 torpedos e conseguia disparar 18 torpedos em 18 minutos. Imagine a capacidade de destruição. Só para vocês terem uma ideia, o tipo 7, que é o outro submarino alemão muito utilizado na Segunda Guerra, levava os mesmos 18 minutos para disparar apenas 4 torpedos. Ou seja, a capacidade do tipo 21 era diferenciada, mas não só nesse quesito. Nesse modelo que tem dentro do submarino, dá para vocês terem uma dimensão de como era a sala de torpedos original. Logo na entrada você já tem os tubos de torpedo. Esse submarino, ao contrário dos outros, disparava torpedos apenas pela frente do submarino. Após passarmos pela escotilha, chegamos então nos compartimentos dos alojamentos e também onde hoje há uma exposição. Aqui nesse minúsculo espaço era a cozinha. E a cozinha tinha que preparar comida para 30, 40 tripulantes nessa minúscula cozinha. E obviamente o cheiro. Einer der Zerstörer muss das Boot gesehen haben. Läuft mit hoher Geschwindigkeit auf die Tauchstelle zu. Tinha hora que não. Ao lado da cozinha ficava o alojamento dos suboficiais, que tinham um conforto melhor. Embora fosse também apertado, mas suboficiais devem ficar com uma condição um pouco melhor do que os marinheiros. Já na cabine do comandante, que fica também nesse espaço, bem em frente à sala de exposição, existia um receptor multifrequência, o chamado radione, de onde poderiam receber ordens, geralmente cifradas através da máquina Enigma. Kann sich in Schussposition bringen. Aus wenigen 100 Metern werden Torpedos abgeschossen. Ein Zweierfächer auf ein großes Schiff im Konvoi und ein Einzelschuss auf ein zweites Schiff. Esse era o espaço do capitão do navio. O capitão do sul, para vocês verem, a beliche é extremamente estranha. Ele tem a regalia de uma mesa de trabalho. A vida dentro de um submarino não era fácil, nem para o capitão. Tomar as decisões mais difíceis. Sempre é bom lembrar, os 40 mil marinheiros alemães que serviram no submarino, apenas 10 mil voltaram para casa. Se você entrasse para combater no submarino, você tinha a chance de morrer de 3 e 4. A margem era pequena.
diferencial do tipo 21 eram exatamente essas baterias, e por isso o tamanho do submarino era mais que o dobro em relação ao tipo anterior, ao tipo 7, por exemplo, que era muito utilizado pelos alemães. O tipo 21 tinha quase 77 metros de comprimento, e isso para abrigar no porão, ou seja, na parte inferior do submarino, as baterias. Essas baterias eram longas e ocupavam um grande espaço ali naquele local, mas permitiam ao tipo 21 ter um desempenho muito superior quando usadas com o navio submerso, ou seja, ele poderia chegar até a 21 nós embaixo da água navegando com as baterias. Isso era revolucionário naquela época. Um dos segredos do sucesso do tipo 21 no aperfeiçoamento é justamente a seção onde vinha a energia, as baterias. Os alemães desenvolveram um sistema de baterias mais avançado e que permitiu uma longa vida embaixo da água, principalmente com o snorkel, que é um outro sistema de permitia ao submarino respirar dentro da água, embaixo da água. Então, com isso, as baterias, mesmo estando o submarino submerso, elas poderiam serem renovadas, porque obviamente elas precisavam de oxigênio para poder fazer o carregamento dessas baterias. Com o snorkel, isso não era mais problema. O submarino não precisava mais subir à superfície e ficar exposto ao fluido para recarregar as baterias. O submarino, até então, era apenas um barco que submergia por algumas horas. Com esse sistema novo, com o tipo 21, o submarino passou a ser realmente uma arma submersa o tempo todo. Vamos continuar. O snorkel foi um dispositivo desenvolvido pelos alemães que permitia ao submarino, ainda submerso, utilizar os motores diesel para recarregar as baterias. E com as baterias recarregadas, o submarino continuava a ir rápido, silencioso e mortal. Logo após a instalação dos motores e das tubulações de ar do snorkel, estão também os controles dos motores elétricos. Aqui era o coração do tipo 21, os motores que movimentavam o navio para utilizar diesel. Quando estava submerso, esses motores eram desligados e aí tudo se movia com as baterias. Esses motores eram extremamente possantes, o que dava uma autonomia muito grande ao tipo 21. Atravessando uma nova escotilha, chegamos então à central de controle. Na central de controle, como o nome diz, ficavam os controles de frente e de ré, ou seja, o leme do navio, que eram utilizados principalmente nos mergulhos do submarino e controlava a velocidade e a inclinação do mesmo. O medidor de profundidade marcava, obviamente, até que ponto o submarino descia, e logo abaixo dessa central de controle você observa os motores que impulsionavam o submarino. Nesse compartimento também estão o periscópio para observação e localização, a carta náutica para navegação e correção, e essas válvulas verde e vermelhas que controlavam o combustível e também o oxigênio. Essas válvulas eram chamadas pelos submarinistas como árvore de Natal, e até parece mesmo, né? Aqui vocês têm o sistema de submersão, isso aqui era para controlar a imersão e submersão do submarino quando ele precisava fazer essas ações. Então era também o local onde se direcionava a ação do submarino para fundo do mar ou para a superfície. Olhem a escotilha que te permite sair do navio. Während unseres Rundganges wollen wir für kurze Zeit auch akustisch eintauchen in die Atmosphäre eines U-Boot-Einsatzes. Es ist windhaft. Boot im Nordatlantik bei Überwasserfahrt. Starker Seegang. Alarm! Aqui outra escotilha. Oh, alarme, alarme. Todo mundo correndo.
a gente está na polpa do submarino, bem no final. E aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui é um pequeno um lançador de cargas de distração para iludir o inimigo. Você lançava, poderia ser detritos, óleo para confundir o inimigo, né? Aqui tem um banheiro minúsculo e o submarino ele tinha 2 banheiros. Vamos mostrar aqui esse banheiro. Esse era um banheiro. Olha o aperto disso. Era um dos 2 banheiros que tinha no submarino. E aqui dois grandes recipientes para armazenar ar. Então, às vezes eles lançavam o ar também para iludir o inimigo. Bolha subindo significa que o submarino poderia ter sido atingido. Enfim, tudo era aproveitar, todos os espaços. E aí, pessoal, apertado? Desesperador. E lembre-se que na polpa não existia tubo de torpedo neste modelo de submarino, só na proa. Já os outros submarinos, o tipo 7, por exemplo, tinham um tubo de torpedo na polpa também. Vamos então sair agora, porque tem mais gente para entrar. Bom, após visitarmos o submarino tipo 21, o Fernando ficou de dar a sua opinião. E aí, Fernando, você estava ansioso, com vontade de ver uma das suas top aqui da lista? Como foi? Correspondeu? Correspondeu inteiramente. Estava com vontade de ver e de entrar. Sim. E sentir o que... Mas é impressionante o que o pessoal faz lá dentro. É o barulho né, como se estivesse submerso, é coisa impressionante. Os efeitos sonoros da visita. Os efeitos sonoros inteiros. E assim, mas é fantástico. É um brutamonte que eu não esperava ver um negócio desse tamanho por dentro, né? E toda a tecnologia para 1945 é um negócio absurdo. E agora eu estou com muito mais expectativa também para ver Laboi, para ver o antecessor o 7, a esse, tipo o Classe 7 e comparar os dois. Aí vai ser bastante interessante. E o que você destacaria de chamou mais atenção ali dentro? Ô Mariano, o medo que o pessoal devia estar sentia, né, quando servia dentro do submarino. Isso é uma banheira, uma bateria submersa, mais nada do que isso. Existe um livro, Fernando, que foi lançado recentemente, chama The Iron Coffins, os caixões de aço, que eram submarinos alemães. Deve explicar bem o medo, né, que aquela turma sentia. Para quem assistiu Das Boat, né, o barco, é isso aí. Entendeu? Não tem dúvida, mas assim, inteiramente expectativas foram... Tô bem feliz. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. No final da Segunda Guerra, Hitler apostava nas chamadas armas maravilhosas, as armas secretas alemãs. E sua carta mais alta era o tipo 21. Um submarino que poderia paralisar o envio de mercadorias, soldados e os bens necessários da América para a Europa. A guerra nunca é decidida com soldados nas trincheiras ou palavras, mas sim com engenhosidade. A mesma engenhosidade que construiu esse submarino e construiu o Bunker Valentim foi vítima de uma outra engenhosidade, dos britânicos, que tanto destruíram a represa do Ruhr com uma bomba especial e também o Bunker Valentim com uma bomba especial. Cada ação leva a uma outra ação. Cada desenvolvimento de uma arma leva ao desenvolvimento de outra arma para neutralizar aquela primeira. Foi isso que aconteceu no Bunker Valentim, com a produção dos U-Boats tipo 21 sendo paralisada. Este submarino era uma arma totalmente nova, revolucionária e que poderia sim alterar a balança da guerra, se tivesse sido construído mais rápido, 2 anos antes.
O bunker Valentim ficou pronto em 45, como as primeiras unidades do tipo 21. Foi um esforço gigantesco para nada. Ainda bem. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!